Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Catecismo da Igreja Católica, essa edição típica vaticana das edições Loyola. Com esta obra aqui. Um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensino da Sagrada Escritura e da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres da Igreja, dos santos e santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que no passado ainda não tinham surgido, segundo João Paulo II. Vamos lá então, fala sobre a atividade econômica e a justiça social, segundo o Catecismo da Igreja, né? Bora lá? O desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da produção estão destinados a servir às necessidades dos seres humanos. A vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos e aumentar o lucro ou o poder. A galera católica, em especial os bolsonaristas, olavistas, né? E extremamente capitalista que pensa nisso, né? Aumentar o lucro ou o poder. Antes de tudo, ela está ordenada ao serviço das pessoas, do homem em sua totalidade, de toda a comunidade humana. Conduzida segundo seus métodos próprios, a atividade econômica deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral, segundo a justiça social. A Igreja Comunista, olha só, documento oficial da Igreja, não é nem para falar que é a Igreja latino-americana, né? A fim de corresponder ao plano de Deus acerca do homem, segundo a Gaudium et Spes, né? O trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente a obra da criação, dominando a terra. Está no livro do Gênesis, na Gaudium et Spes, né, na CA, que eu não lembro qual documento que é. O trabalho é, pois, um dever. Quem não quer trabalhar não há de comer, segundo a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Né? Tem também a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Também pode ser redentor, suportando a pena, segundo o livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 14 a 19, né, do trabalho unido a Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado do Calvário, o homem colabora, de certa maneira, com o Filho de Deus em sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo carregando a cruz, cada dia na atividade que é chamado a realizar. O trabalho pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. No trabalho, a pessoa exerce e realiza uma parte das capacidades inscritas em sua natureza. O valor primordial do trabalho está ligado ao próprio homem, que é seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Isso aí está na Sagrada Escritura, né? O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Mas o capitalismo exige principalmente da classe trabalhadora, dos operários, do proletariado, que viva para o trabalho, né? E que trabalhe para sobreviver, não para ter uma vida digna. Vive em função do trabalho, né? E fins do sono, nós estamos na sociedade do cansaço, fim do sono, então estudando maneiras de a gente ficar acordado cada vez mais para consumir mais e produzir mais. E também isso acaba produzindo, né, uma sociedade que hoje não é mais o patrão que exige, não é mais aquela vigilância do panóptico da empresa, ainda mais agora com a pandemia, o home office. A gente está vendo que quem exige mais de si mesmo agora é você mesmo, não é mais uma pessoa externa, não é mais o patrão, não é mais o burguês, não é o detentor dos meios de produção. A lógica se inverteu e hoje nós introjetamos essa lógica do dominador e começamos a nos exigir tanto que vivemos cansados, dormimos cada vez menos e trabalhamos cada vez mais. Cada um deve tirar do trabalho os meios para sustentar-se, a si e aos seus, bem como para prestar serviço à comunidade humana. Cada um tem o direito de iniciativa econômica. Cada um usará legitimamente seus talentos para contribuir para a abundância que seja de proveito para todos e para colher os justos frutos dos seus esforços. Cuidará de seguir as prescrições emanadas das autoridades legítimas, tendo em vista o bem comum. Pensar no bem comum, não só no próprio, não só no próprio enriquecimento, no próprio poder, na própria fama, no próprio sucesso. A vida econômica abrange interesses diversos, muitas vezes opostos entre si. Assim se explica o surgimento dos conflitos que a caracterizam. Deve haver empenho no sentido de minimizar esses últimos pela negociação que respeita os direitos e os deveres de cada parceiro social, né?
E aí entra os contratos, né? O respeito, mas muitas vezes os contratos são abusivos e as pessoas assinam porque, principalmente o operário, a parte mais frágil da relação trabalhista, ele assina o contrato porque ele não tem outra opção, ele precisa de sobreviver. Os responsáveis pelas empresas, os representantes dos assalariados, né, dos sindicatos, por exemplo, as organizações sindicais e eventualmente, os poderes públicos. A responsabilidade do Estado. O Estado precisa existir, ele tem uma responsabilidade. Não sei da onde tira, né, igual o Paulo Cogos, por exemplo, que é um anarcocapitalista, né, que é o fim do Estado. Mas o Estado tem que ter responsabilidades, segundo o catecismo da Igreja. Ele está indo aí contra o próprio catecismo. A atividade econômica, sobretudo a da economia de mercado, não pode desenvolver-se num vazio institucional, jurídico e político. Ela supõe que sejam asseguradas as garantias das liberdades individuais e da propriedade, sem esquecer uma moeda estável e serviços públicos eficazes, garantindo no mínimo aí saúde, educação e segurança, né, para a população. O dever essencial do Estado, no entanto, é assegurar essas garantias para que aqueles que trabalham possam gozar do fruto do seu trabalho e, portanto, sentir-se estimulados a realizá-lo com eficácia e honestidade. O Estado tem o dever de vigiar e conduzir a explicação ou a aplicação dos direitos humanos no setor econômico. Nessa esfera, porém, a primeira responsabilidade não cabe ao Estado, mas às instituições e aos diversos grupos e associações que compõem a sociedade. Os responsáveis pelas empresas têm perante a sociedade a responsabilidade econômica e ecológica por suas operações, né? E muitas vezes não é isso que acontece. Destroem o meio ambiente, né? Destroem a natureza, detonam para extrair o máximo possível e maximizar os lucros. Não tem responsabilidade econômica, a operação na bolsa, né? Eles ficam fazendo apostas ali, criando bolhas econômicas que geram crises. Tem o dever de considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros. Tem o dever de considerar o bem das pessoas, né? Não apenas os lucros, se preocupar com a necessidade. Entretanto, estes são necessários, pois permitem realizar os investimentos que garantem o futuro das empresas, garantindo o emprego. Então não é contra o lucro, mas o lucro deve ser usado responsavelmente, né? Pensando no bem das pessoas, em suprir as necessidades para ser reinvestido e não para ficar ali eternamente vivendo a juros no mercado especulativo, né? No mercado que vira um cassino regularizado, regulamentado, fazendo apostas, né, e calculando probabilidades. Tem que pensar muito mais do que no lucro, pensar também na necessidade das pessoas. O bem das pessoas, né? O acesso ao trabalho e à profissão deve estar aberto a todos, sem discriminação injusta, homens e mulheres normais e excepcionais ou deficientes, autóctones, imigrantes. Olha só, aberto e sem discriminação. E não é o que acontece, né? As mulheres ganham menos que os homens, né? Os deficientes e outros grupos acabam tendo dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, né? Quando ingressam, muito mais por outros propósitos que não o de integrá-los de fato à sociedade. Em função das circunstâncias, também a sociedade deve ajudar os cidadãos a conseguir um trabalho, um emprego. O desemprego é uma coisa extremamente danosa para a sociedade e agora, principalmente nesse tempo de pandemia, né, a coisa piora porque pode levar a uma crise social gigantesca. O salário justo é o fruto legítimo do trabalho e com a precarização do trabalho, o salário justo cada vez menos justo, né, e sem nenhum tipo de garantia. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir uma grave injustiça. Segundo o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 13, no Deuteronômio também, capítulo 24, versículos 14 e 15, em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 4. Né? Tem vários trechos aí, né, tanto na verdade, da Sagrada Escritura, né? Para se avaliar a remuneração equitativa, é preciso levar em conta ao mesmo tempo as necessidades e as contribuições de cada um, levando-se em consideração as funções e a produtividade, a situação da empresa e o bem comum. A remuneração do trabalho deve garantir ao homem e a seus familiares os recursos necessários a uma vida digna no plano material, social, cultural e espiritual. Olha só, a segunda Gaudium et Spes, né? O acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário. É porque foi acordado que está justificado. Às vezes o acordo se dá de uma forma onde a outra parte não tem escolha.
Por mais que o liberalismo diga que há escolha, se você está desempregado e não tem, por exemplo, nós temos atualmente 3 milhões de desempregados, se chegarmos a 20 milhões com a pandemia, não tem emprego para todo mundo. E quem não tem vai se submeter a qualquer coisa para ganhar o mínimo e tentar sobreviver. E aí a exploração vai aumentar de forma significativa e aí a direita vai perder mais com força, viu? A greve é moralmente legítima, olha só. É moralmente legítima quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Torna-se moralmente inaceitável quando é acompanhada de violências aí. Sem violências, sem destruição de patrimônio público ou privado. Ou ainda quando se lhe atribuem objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum. E às vezes a greve acontece por motivos muito mais políticos do que por condições de trabalho e por remuneração digna, né? Também acontece, a esquerda é mestre nisso. É injusto não pagar aos organismos de seguridade social as cotas estipuladas pelas autoridades legítimas, né? E não paga, nem o Estado paga, e muitas empresas não pagam, e o sujeito, quando é mandado embora, vai ver lá, não tem nada, porque não depositou nada. Minha irmã, por exemplo, trabalhou durante 10 anos numa instituição de ensino aqui em Uberlândia, uma universidade, na minha cidade, e quando ela foi mandada embora, ela descobriu que tinha anos que o patrão não depositava o dinheiro da seguridade social dela, ela não tinha recursos para sobreviver na hora de sair de lá, se lascou. A privação do trabalho por causa do desemprego é quase sempre, para quem a sofre, um atentado à dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida, né? É quase sempre para quem sofre um atentado à dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Além do prejuízo pessoal para o desempregado, corre também inúmeros riscos o seu próprio lar, aqueles que são mantidos pelo trabalho desse arrimo de família, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos 1.339 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que hora outra por conta de um conteúdo passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.